O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, um dia após a celebração do Sagrado Coração de Jesus, nós celebramos o Imaculado Coração de Maria. Celebramos um dia imediatamente após, porque essas duas festas, esses dois mistérios, essas duas realidades estão intimamente ligados. Isto é, mais uma vez, repito, não estamos celebrando aqui o órgão, o músculo cardíaco da Virgem Maria, mas estamos celebrando o seu amor por Deus, o quanto ela amou a Deus, a criatura, a pessoa humana que mais amou a Deus neste mundo. Se nós juntarmos, não apenas a criatura humana, a criatura que mais amou a Deus, porque não há criatura terrestre ou criatura celeste, não há pessoa ou anjo que ame mais a Deus. E não apenas que a Virgem Maria ame mais a Deus do que São Paulo apóstolo, não apenas que a Virgem Maria ama mais a Deus que São Pedro apóstolo, primeiro Papa, não apenas que a Virgem Maria ame mais a Deus que o arcanjo Miguel. A Virgem Maria ama mais a Deus do que todos os anjos e homens juntos. Se nós juntarmos todos os santos e todos os anjos e colocarmos o amor deles numa balança e no outro prato da balança colocarmos o amor da Virgem Maria, o amor da Virgem Maria pesará mais. O amor dela é maior. Pois bem, então essa realidade de amor. Então ontem, de alguma maneira, aqueles que puderem, podem ouvir novamente a homilia de ontem, porque enquanto ontem nós refletíamos a respeito da grandeza do amor de Deus por nós, e como nós somos chamados a amar a Deus, não é justo que não amemos a Deus, já que Ele tanto nos amou. Não é justo que nós coloquemos nada entre Deus e nós, que nós não coloquemos nada em primeiro lugar, porque Ele, quando nos amou, não colocou nada em primeiro lugar. Isto é, Ele nos amou e nos amou infinitamente. Ele nada antepôs a nós. Tudo isso para agradar a Deus,
Tudo isso para fazer a vontade do Pai. Pois bem, enquanto nós ontem refletíamos sobre essa realidade, precisamos amar a Deus, porque é justo que amemos a Deus, porque Ele merece que nós o amemos, porque Ele é amorosíssimo e precisamos recordar cada vez mais as suas maravilhas para nós, para que isso nos auxilie a amar. Hoje, ontem refletíamos sobre o amor de Deus, hoje iremos refletir sobre a necessidade da imitação desse amor. Isto é, nós precisamos entrar na escola da Virgem Maria para que amemos a Deus. E a pergunta é: como fazer? O que eu preciso fazer para que eu comece a imitar a Virgem Maria? Porque ela é, digamos, o exemplo mais perfeito do amor a Deus. Então nós entramos na sua escola, na escola de Maria, para que amemos a Deus também. Então vamos lá. Primeiramente, vamos dar o primeiro passo. Aquilo que nós vemos na Virgem Maria, ela é a realização perfeita daquilo que precisa existir em nós. Isto é, nós celebramos o Imaculado Coração de Maria um dia depois do Sagrado Coração de Jesus, porque na verdade, nós estamos celebrando o coração de Jesus no peito da Virgem Maria. Ela não tinha um outro coração senão o coração do seu filho. Esse é o ideal de todo cristão. Vocês lembram, São Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, de alguma maneira, São Paulo está dizendo o quê? Tende em vós o mesmo coração de Jesus, amar à maneira de Jesus. Não é esse o mandamento que Ele nos deu? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, este é o ideal de todo cristão, de ter no peito o coração de Cristo. A realização mais perfeita deste mistério é a Virgem Maria, mas todos nós precisamos entrar nesta imitação. São Paulo também, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, São Paulo diz, deixa eu pegar aqui para ler com mais precisão, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, desde o finalzinho do versículo 19, eu estou pregado na cruz com Cristo. Então aqui já mostra essa configuração de São Paulo e Cristo. Ele está pregado com Cristo na cruz, porque na verdade já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Percebe essa configuração de São Paulo e Jesus Cristo? Estamos falando aqui de configuração de alma, configuração de existência, configuração de coração. Viver a mesma vida, ter o mesmo coração no próprio peito. Vocês lembram, por exemplo, de Santa Teresinha, que pedia a Deus, imagine, o que é que ela estava pedindo, senão ter no peito o coração de Cristo, quando pedia que a vontade de Deus fosse a dela, e que a sua fosse a vontade de Deus. Isto é, que ela estivesse tão unida a Deus, que o que Deus queria, ela quisesse, e que o que ela quisesse, fosse o que Deus queria. Essa unidade perfeita, essa união de quereres, que é na verdade uma união de alma, que é uma união do coração. Repito, que nós encontramos da maneira mais perfeita na Virgem Maria, mas que é o caminho para todos nós. Santa Catarina de Sena, eu falava ontem, fiz até menção de Santa Catarina de Sena, dizendo que nós precisaríamos amar a Jesus como Santa Catarina, e citava São Francisco e São Padre Pio,
como eles amaram. Santa Catarina, ela teve isso de uma maneira emblemática. Jesus Cristo retirou do peito dela o seu coração e colocou o seu coração. Jesus colocou o seu coração no peito de Santa Catarina, retirando o dela e colocando o seu. E ela dizia que ela carregava o coração de Cristo. Isso que de uma maneira misteriosa aconteceu com Santa Catarina, precisa acontecer conosco a cada dia. Eu estou aqui apenas dizendo o que deve acontecer. Eu ainda não falei, mas como isso pode acontecer? Como é que isso vai acontecer? Mas primeiramente vamos aqui olhar o ideal. Santo Inácio de Antioquia, eu até fiz referência a ele na semana passada, que caminhando para ser devorado pelas feras, que ele seria martirizado, ele via naquele martírio uma configuração a Cristo, porque da mesma maneira, assim como Cristo morreu por amor a nós, ele iria morrer por amor a Cristo. E ele dizia assim: eu sinto dentro de mim como que um rio de água viva e murmurante, que me diz em segredo: vem para o Pai. Ele dizia que sentia dentro dele como um rio de água viva e murmurante, que sussurrava: vem para o Pai. E ele diz: se alguém possui o coração de Cristo, entenderá isso, o que eu estou dizendo. Quer dizer, se a pessoa não tem o coração de Cristo, digamos com contrapalavra, se a pessoa não está unida a Cristo, se a pessoa não tem a sua inteligência iluminada por Cristo, ela não vai entender isso. Mas se ela tiver o coração de Cristo, se ela estiver unida a Cristo, se ela estiver iluminada por Cristo, ela vai compreender o que eu estou dizendo e por que eu estou querendo tanto me configurar a Cristo. Então aqui, meus irmãos, diante dessa realidade para a qual todos nós somos chamados, realidade essa que nós celebramos da maneira perfeitíssima na Virgem Maria, mas que não apenas celebramos de uma maneira externa, de uma maneira exterior, como que não dissesse respeito a nós, mas celebramos suplicando a Deus a graça de entrarmos nesta realidade. E aí vem o segundo passo: o que fazer para que nós, que percebemos sentimentos tão estranhos a Cristo no nosso coração, inveja, raiva, ciúme, desespero, preguiça, mesquinhez, pouca disponibilidade para sofrer, mediocridade no amor e tantas outras realidades que não são do coração de Cristo, que não nos configuram a Cristo, que destroem a nossa comunhão com Cristo e tornam as nossas comunhões sacramentais cada vez menos eficazes. Ora, quando nós, repito, olhamos para nós e vemos essa estranheza de sentimentos, o que nós precisamos fazer para que possamos crescer nessa unidade a Cristo, de modo que nós possamos dizer que temos no peito o coração de Cristo, temos no nosso peito os sentimentos de Cristo, que já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque eu percebo que eu estou cada vez mais querendo o que Deus quer, amando o que Deus ama, mesmo quando difícil. Nossa, que loucura, parece loucura, mas eu tenho começado a querer o que Deus quer, e às vezes são coisas difíceis, mas quem tem o coração de Cristo vai compreender o que eu estou falando, entende? Quando você começar a experimentar isso, ora, o que é então que você precisa fazer? Crescer na prática da virtude e da meditação, né? Na vida de oração. Quando você
for crescendo cada vez mais na vida de oração e praticando a virtude, isto é, fazendo o bem por amor a Cristo, fazendo por amor a Cristo o bem aos irmãos, por amor a Cristo suportando os irmãos, por amor a Cristo perdoando os irmãos. Quando você for crescendo nessas realidades, o seu coração vai se configurando cada vez mais ao de Cristo. Por quê? Porque foi assim com Nossa Senhora. Ela cresceu no amor a Deus. São Lourenço Justiniano, numa homilia que a igreja põe como leitura para o dia do Imaculado Coração de Maria, ele reflete sobre essa realidade. Ele diz: Maria refletia consigo mesma em tudo quanto tinha conhecido, né? Nós ouvimos nas leituras, nós ouvimos na antífona, né, que a Virgem Maria guardava e meditava em tudo isso no seu coração, tudo aquilo que lhe acontecia. Pois bem, então São Lourenço Justiniano está fazendo referência a isso. Maria refletia consigo mesma em tudo quanto tinha conhecido, através do que lia, escutava e via. Assim, progredia de modo admirável na fé, na sabedoria e em méritos. Então ela foi crescendo cada vez mais nessas realidades, por meio da sua meditação, naquilo que ela escutava, naquilo que ela via e naquilo que ela lia, naquilo que ela entrava em contato. Então esse é o nosso caminho também. Ora, se nós, meus santos, não tivermos uma vida de oração, nós não iremos progredir no nosso caminho com Cristo. Você que talvez, vamos usar aqui uma metáfora, você que é chamado a ser uma palmeira imperial, vai ser um coqueiro anão sem fruto. Você que é chamado a ser uma águia, você vai ser uma galinha que nem ovos põe. Quer dizer, você não progrediu na vida espiritual. Por quê? Porque você não rezou e não se exercitou na prática da virtude. Continua. Assim, a Virgem Maria progredia na fé, na sabedoria e em méritos, e sua alma se inflamava cada vez mais com o fogo da caridade. Isto é, ela crescia e amava cada vez mais. Imagine nós meditarmos isso a respeito da Virgem Maria, crescendo cada vez mais no seu amor a Deus, crescendo cada vez mais na sabedoria, crescendo cada vez mais na virtude. Ela, a criatura mais perfeita de todas, foi crescendo. Ora, se nós não entrarmos na sua escola e não nos deixarmos por ela ensinar, nós não iremos também progredir, e o nosso coração será sempre um coração muito diferente do de Jesus, né? Quando a gente quando alguém, não sei vocês, mas assim, eu sempre gostei quando alguém me via e dizia assim: nossa, gente, como você se parece com a sua mãe, nossa, como você se parece com o seu pai, né? Lembro uma vez alguém que me viu, nunca me viu andando. Como é que ele disse isso? E disse: me diz uma coisa, você, na época meu pai era capitão, você é filho do capitão Overlack? Criatividade, Overlack, né? Tá bom, Overlack, Overland, o negócio aqui é Croix. Você é filho do capitão Overlack? Nossa, eu estufei o peito e disse: sou, que eu fiquei feliz de alguém me identificar com o meu pai, sem nem sequer me conhecer. E eu perguntei por quê. Nossa, o jeito de andar e o seu corpo é ele jovem. E eu fiquei feliz com aquilo. Ou quando uma vez disseram à minha mãe que eu tinha o sorriso da minha mãe: ah, você é filho da Jane, né? Eu digo: sim. Ora, por quê? Porque se eu sou filho do meu pai, da minha mãe, eu trago traços dele. Nós precisamos de alguma maneira crescer na nossa virtude, no amor, que as pessoas digam: nossa, você crê em Cristo, né? Você é cristão, você é católico, né? Porque o seu coração é muito parecido com o de Jesus. É isso, meus irmãos,
que nós celebrar o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria é celebrar esse mistério de amor e de imitação. Se nós não entrarmos nessa escola, na qual nossa mãe é mãe e mestra, na qual a Virgem Maria é mãe e mestra, se nós não entrarmos nessa escola, nós seremos sempre estranhos a nosso Senhor e a Virgem Maria. Ninguém vai olhar para nós e vai dizer: nossa, gente, como você é parecido com a Virgem Maria. Não, vai dizer assim: nossa, como você é parecido com o diabo, como você é parecido, o seu coração é parecido com o de Satanás, né? Tanto ódio que você traz no coração. Pois é, vai ser assim, entendem, meus santos? Que se precisamos, padre, mas eu já estou velho. Meu santo, inicie. Deus, Ele dá velocidade no crescimento segundo lhe aprouver, mas inicie nessa escola de imitação. Continua aqui São Lourenço Justiniano, ele diz: o conhecimento sempre mais profundo dos mistérios celestes a enchia de alegria. Assim, você pode imaginar a Virgem Maria, quando ia conhecendo cada vez mais a Deus, ia se alegrando cada vez mais em Deus, ia amando cada vez mais em Deus, é algo admirável. Ela então, diz São Justino, que quando ia conhecendo mais a Deus, na sua vida de oração, na sua intimidade com Deus, ela ia se alegrando cada vez mais, e amando cada vez mais, e isso a confirmava ainda mais na sua humildade, isto é, ela via então quão pequena ela era e quão grande era Deus, e isso a alegrava cada vez mais, porque via que o Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Ele olhou para a humildade da sua serva. Percebe aqui? Continua: tais são os efeitos da graça divina, eleva do mais humilde ao mais excelso, e vai transformando a alma de claridade em claridade. E aí ele vai continuar, eu não vou ler todo o texto que valeria a pena, mas o tempo não permite. Ele continua e mais ou menos no meio do texto, ele agora se volta para nós e diz: imita a tu, ó alma fiel, imita a tua mãe, olha para o coração dela e começa a imitá-lo, olha para ela e pede a ela a ajuda de que você necessita, para que você comece a colocar em prática aquilo que perfeitamente nós encontramos no seu imaculado coração. Meus irmãos, se isso nós fizermos, não tenhamos dúvidas de que nós daremos uma grande alegria ao coração da nossa mãe. Se isso nós fizermos, nós iremos cada vez mais nos assemelhar a ela e consequentemente nos assemelhar a Jesus, né? Porque se São Paulo podia dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, muito mais a Virgem Maria. Então, imitar a Virgem Maria é nos tornar cada vez mais semelhantes a ela, é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Se nós começarmos a colocar mais intensamente isso em prática, não tenhamos dúvidas de que daremos uma grande alegria a Nossa Senhora e estaremos celebrando de verdade esse mistério que na Sagrada Liturgia se realiza, o Imaculado Coração de Maria. Que Nossa Senhora, neste sábado, interceda por nós, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com ela, cada vez mais parecidos com seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para